Olá, boa noite. Tudo bem? Oi, Mati. Tudo jóia? Oi, Fábio. Que prazer. Nossa. O que temos para hoje? Hoje nós temos alimentação versus ansiedade, Fábio. Boa noite. Muito legal, pessoal. Nossa, que joia. Tanta gente bacana que está aqui na live hoje. Muito bem, muito joia isso. Fábio, vamos ter live hoje, amanhã e sexta. Avisa os amiguinhos aí. Hoje, amanhã e sexta, live envolvendo alimentação, comportamento, imunidade, muita coisa bacana aí que estamos trabalhando. Ai, pessoal, segunda-feira eu terminei o meu. Olá, Elton. Terminei aí o meu Progresso Express, né? Foi muito bacana. Foi um grupo de estudos envolvendo aí competências comportamentais. E eu pensei que seria interessante, então, também abordar essa questão alimentar. Vou te marcar sim, Fábio, pode deixar. Ah, Thiago, bacana, Daia, oi, que legal. Mariane, joia! Gente, vamos falar um pouquinho então sobre essa questão de ansiedade. Algo que é muito... tá muito em alta, né, com essa questão toda de pandemia. Mas, assim, é uma coisa que já, assim, é uma antiga conhecida nossa, tá, gente? Não foi a pandemia que inventou a ansiedade, não. Eu sou nutricionista desde 2011, eu tenho que pensar, porque já faz bastante tempo. Desde 2011 eu trabalho com nutrição e é uma das queixas muito comuns que as pessoas têm, né? A questão de ansiedade, do comer compulsivo, dessas emoções envolvendo a alimentação, né? E agora, muitas dessas coisas elas só ficaram mais evidentes com essa questão toda da pandemia. Como eu falei, não foi nada criado, nada reinventado. É uma coisa que já existiu, só que ficou muito mais presente, muito mais forte para as pessoas nesse momento. Então, hoje eu quero trazer para vocês nessa live e nessa série de lives que vão ter aí durante essa semana, alguns meios, né, alguns caminhos do meio para a gente trabalhar essa questão de como a gente pode ter uma alimentação saudável, apesar de estarmos limitados aí com a questão de tráfego, por mais que aqui no Rio Grande do Sul esteja ocorrendo aí uma liberação um pouco maior, né, de acesso a academias, de circulação. Mesmo assim, muitas coisas ainda nos são privadas. A gente tem essa questão econômica que muitas vezes ela assombra, principalmente profissionais liberais. Então, assim, tudo isso e esse panorama que, enfim, agora então, hoje eu vi a questão de várias nacionalidades aí trabalhando em cima de vacinas. Então eu vi a questão dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Alemanha hoje. Eu vi notícias envolvendo essas três nacionalidades falando em vacina para o Covid mas é tudo muito novo, muito incerto, enfim, e isso tudo acaba gerando muita ansiedade. Além disso, tem a questão da própria escola das crianças, que ninguém sabe como é que vai ser, essa questão de ajudar as crianças com os trabalhos escolares, que também é uma função dos pais, que os pais não sabem direito lidar em relação com isso. Ou seja, existem várias coisas que são formadores de ansiedade, né? Bom, sequei a cacuia. Tem o meu assessor aqui que enche o chimarrão pra mim, gente. Então, o que a gente pode então começar a falar em relação à ansiedade? Pessoal, áudio tá bom, tá tudo tranquilo. Por favor,
tá? Se alguma coisa não estiver aí, ok, vocês me avisem, porque teve uma live que eu fiquei 15 minutos falando no Instagram, as pessoas não viram nada. Foi bem triste. Então, assim, pessoal, o que ajuda a piorar ou a melhorar a questão da ansiedade? Uma delas é a questão ambiental, tá? O nosso ambiente. O que é essa questão ambiental? Por exemplo, estamos vendo demais assuntos envolvendo pandemia, envolvendo economia, política, enfim, né, a polarização na relação, na questão política, enfim. Se a gente se fixar muito nisso, isso é um ambiente que, por mais que ele seja virtual, muitas vezes, porque a gente olha através das redes sociais, televisão, enfim, acaba afetando o nosso ambiente interno, a nossa casa, porque isso tem uma ação na gente, né? Porque se aquilo fica repetindo várias vezes durante o dia na gente, isso acaba nos afetando também. Outras questões, né? Como é que a gente está criando os ambientes onde nós estamos, né? Nós estamos criando ambientes alegres, com músicas alegres, músicas para cima. Boa noite, gente! Vão chegando aí. Vão tomando chimarrão daí que eu vou tomando chimarrão daqui. Eu e o maridão estão tomando chimarrão e eu tô fazendo live, gente. O negócio tá assim. Não podemos perder tempo aqui, né? Então, como é que tá esse ambiente, né? Que tipo de música você tá ouvindo? E, gente, música é uma coisa que trabalha muito com os nossos estados emocionais. Tá? Então, assim, presta atenção que música, que letras as músicas que vocês estão ouvindo estão passando, elas interferem muito no nosso nível de ansiedade. É uma música muito triste, porque ele me abandonou, porque ele me deixou, porque não sei o que. Vai interferir no seu nível de ansiedade, porque o nosso cérebro ele não sabe identificar quando é algo real de algo imaginário. E se a gente ficar aí, né, o dia inteiro ouvindo sofrência, a gente pode vir a entrar numa sofrência. Outra coisa que acaba interferindo muito no nosso estado de ansiedade. Uma das coisas que acaba interferindo muito, tá? É um excesso, muitas vezes, de ficar pensando no futuro, tá? O único momento da vida da gente que a gente pode fazer alguma coisa em prol de nós, da nossa saúde, da nossa família, da nossa renda, da nossa vocação, seja lá o que for, é o momento presente, o momento de agora, tá? Este é o único momento em que a gente pode fazer algo em prol de nós. Então, quando a gente fica muito pensando, mas até quando que vai isso? Mas até quando que vão fazer uma vacina? Até quando que a gente vai poder comprar essa vacina ou vai ganhar essa vacina? Até quando que vão aplicar testes na gente? Até quando que a gente vai poder voltar a trabalhar? Até quando que a gente que as crianças vão poder voltar para a escola? Se a gente ficar sempre nessa coisa de até quando, ou ficar imaginando cenários, quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai estar criando ansiedade. Por quê? Porque esses são cenários futuros, a gente não tem respostas para isso, né? Eu estava vendo hoje, por exemplo, a questão da China. Agora está quase que 90% do setor produtivo dele está normalizado. Só que foi em média uns 4, 5 meses que levou isso tudo, né, para a China. Então, assim, a gente não tem noção de se vai ser igual aqui ou não, porque as condições climáticas do Brasil são muito diferentes entre o Brasil, né, de norte a sul já é muito diferente. As condições enfim, né, as próprias etnias, né, assim, o nosso DNA já é um pouco diferente, então já tem tanta outra coisa diferente que como é que nós podemos ficar aí nessa angústia, pensando quando é que vai ser, como é que vai ser? A gente precisa viver um dia de cada vez. E a gente só pode fazer algo por nós hoje. Então, se treinar
para a gente viver o dia de hoje, o que a gente pode fazer de melhor hoje por nós, é um poderoso ansiolítico. Então, o que eu posso hoje fazer de melhor para minha família, para os meus filhos, para os meus pais, para o meu marido, para minha esposa? O que eu posso fazer de melhor hoje? Porque é só hoje que eu vou conseguir fazer alguma coisa por hoje para mim. Nos outros dias, o que vai ser amanhã, depois de amanhã, a gente não sabe. Quantos e quantos dias até agora que a gente acordou e ouviu as coisas mais variadas de notícias que a gente nem esperava, né? Então, é uma premissa da questão da ansiedade. A gente começar nas pequenas coisas a pensar no hoje. Às vezes a pessoa está sentada, almoçando e pensando o que ela vai fazer de janta, né? Ou pensando o que ela vai fazer amanhã de almoço, de janta, sei lá, o que ela vai... E já começa a se preocupar com aquilo, mas e será? E se isso? E se aquilo? Né? E aquilo começa a gerar uma angústia tão grande nela, e aquilo tá lá longe. Ela nem sabe como é que vai ser até amanhã à noite, né? O que vai acontecer? Então, assim, quantas coisas que podem estar acontecendo e que você está tanto com a mente no futuro, tanto só pensando no futuro e gerando esses estados de ansiedade, porque são coisas que a gente não tem como trabalhar com o futuro, a gente tem como trabalhar com o hoje, pensando no que a gente vai plantar hoje para colher no futuro, tá? Que tem uma grande diferença no que a gente ficar lá vivendo com a cabeça no futuro, do que a gente pensar hoje, o que a gente pode fazer hoje, que vai colher frutos no futuro. Existe essa diferença. Bom, outra coisa que a gente precisa fazer antes de falar em alimentação, porque é uma coisa muito importante envolvendo a ansiedade, filtrar as notícias, tá? Por quê? Porque apesar de tudo, assim, eu vou dizer assim, eu sou uma pessoa que eu sou bem crítica em relação a notícias. Alguns canais eu olho para ver, assim, alguns canais, assim, ó, pode ser virtuais ou televisivos. A gente não tô dizendo assim A, B, C, não. Mesmo virtuais, existem alguns sites, alguns blogs que eu olho em relação à questão da pandemia. Por quê? Que a gente precisa filtrar um pouco essas coisas, sabe? Muita coisa no achismo, muita coisa alarmista, acaba gerando muita ansiedade pra gente. Então, assim, ó, filtrem, coloquem tempo. Então, assim, eu vou olhar 10 minutos o determinado lugar para assistir notícia, né? Assim, aproveitem o tempo para fazer outras coisas, para estudarem outras coisas, verem outras coisas. Por quê? Porque dependendo o excesso de notícias, o que acontece no nosso cérebro? Qualquer coisa, tá, gente? Se a gente estuda demais uma coisa, ou se a gente olha demais notícias sobre uma coisa, ou qualquer coisa que o nosso cérebro tenha um excesso de informações, a gente acaba saturando e aquilo acaba estressando e gerando ansiedade na gente, tá? Então, qualquer coisa que a gente for fazer, a gente precisa fazer com pausas. Por isso que na aula tem recreio, tá? Para que tenha essa pausa, para que a gente movimente o corpo, que a gente interaja com as pessoas, que a gente fale de outras coisas, para depois voltar a ter aula de novo. Sabe? Essas pequenas coisas que fazem com que a gente tenha uma absorção melhor e evite de gerar essa ansiedade, tá? Gente, quanta gente legal aqui, ex-pacientes, amigos, pacientes, gente muito bacana, coaches, que bacana, fico muito feliz em ter todos vocês aqui com esse meu chimarrão aqui, nós falando aí um pouco sobre alimentação e ansiedade. Por enquanto a gente falou aqui bastante sobre ansiedade ainda, algumas coisas que envolvem a ansiedade. Bom, agora vamos entrar um pouquinho em algumas questões alimentares que envolvem a ansiedade, tá, gente? Bom, em primeiro lugar, vamos pensar o seguinte. Quando a gente consome uma determinada quantidade de calorias, a gente ou vai gastar essas calorias ou vai reservar, tá? Mas no primeiro momento, essas calorias entram na forma de glicose para nossa corrente sanguínea e fazem com que a gente tenha energia, que a gente tenha ânimo,
né? Que a gente tenha energia para gastar. O que acontece? Quando a gente consome mais energia do que vai gastar, como agora nessa questão do isolamento, né? A gente acaba, por mais que agora estejam liberando as academias, enfim, mas a gente não tem o mesmo ritmo de exercício, de mobilidade que a gente tinha até 2 meses atrás. Ele está mudado, eu vejo por mim, nossa, eu saía muito mais para fazer caminhada, eu saía muito mais para treinar, enfim, e agora sim isso acabou reduzindo um pouco, né? Por questão até de evitar aglomeração, evitar muito contato e ser contagiado. Então, o que acontece? Quando a gente consome mais calorias do que a gente gasta, esse excesso, por um momento, ele vai ficar ali ainda circulando, vai gerando aquela sensação de preciso gastar essa energia, tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa ter em mente agora, aprender a reequilibrar o que a gente come com aquilo que a gente gasta, tá? Então, por exemplo, nós precisamos, mais do que nunca, olhar para aquilo que a gente está sentindo, sentimento de fome, sentimento de necessidade de comer, enfim, e avaliar se o que a gente está sentindo é fome ou se aquilo é tédio, né? O que está significando aquilo? Para que a gente comece a aprender a distinguir a fome física de fome psicológica. Fome porque eu tenho ansiedade, não sei o que eu vou fazer, porque eu tô com a minha mente lá no futuro, só que eu não estou lá no futuro. Então, já que eu não estou lá no futuro, eu preciso fazer alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me manter ocupada comendo. Então, assim, a gente aprender essas diferenciações, aprender a diferenciar isso, tá? Pra quê? Para que a gente aprenda, então, a ver se a gente realmente precisa comer aquela quantidade de comida que a gente está querendo comer, se precisa ser aquele tipo de comida, porque às vezes, assim, daí a gente vai, eu vou lá fazer um brigadeiro de colher, eu vou lá pegar biscoito para comer. Mas aí, se alguém te dissesse assim, não, mas vai lá e pega uma fruta, pega uma banana, pega uma pera, pega uma maçã, você comeria? E muitas vezes a pessoa diz, eu não ia querer, eu queria só se fosse um brigadeiro de colher. Se a pessoa está falando isso, provavelmente isso é uma questão mais emocional, é uma questão que ela está querendo se manter ocupada, tá? Então, em primeiro lugar, trabalhar essa questão da fome física, fome que eu sinto fome, de fome emocional. Eu estou sentindo tédio agora, sabe? Dá nome, assim, o que eu estou sentindo agora que eu quero comer isso? Estou sentindo tédio? Eu estou sentindo fome? Eu estou sentindo fraqueza? Eu passei muitas horas estudando e agora assim eu tô meio assim, meio parece fraco da cabeça. Mas se eu tomasse água e desse uma caminhadinha por aí e comesse uma maçã, será que não seria a mesma coisa? Então, avaliar isso e avaliar outras possibilidades. Se fosse outra coisa no lugar, você faria? Teria essa mesma vontade, né? Que legal quando eu ganho coraçõezinhos quando eu falo alguma coisa, fico muito feliz. Gente, então o que acontece? Isso nos leva, quando a gente fala dessa questão desse desbalanço energético, que a gente come mais do que a gente gasta, claro que ele vai a longo prazo virar gordura, né? A gente acaba engordando, mas também assim, quando a gente fala no sentido assim, excesso de açúcar. O que o excesso de açúcar, por exemplo, acaba fazendo para que a gente aumente a ansiedade? O açúcar, por exemplo, eu vou comer uma balinha, tá? Uma bala, eu vou ter mais ou menos ali uns 20 gramas de açúcar dentro da bala. Aí você vai dizer, meu Deus, 20... Sim, gente, mais ou menos isso aí, uns 20 gramas de açúcar dentro da bala. Pense que esses 20 gramas de açúcar vão se converter aí, né, a umas quantas calorias e que assim,
vai ser aquela coisa assim, a gente terminou de mascar a bala, dali a 10 minutos, 15 no máximo, vai estar aqueles 20 gramas de açúcar todinhos dentro do teu sangue. E aí o que acontece? Tu comeu uma balinha agora. Aí, deu uma meia hora, tu te fez um café. E aí tu pegou mais uma balinha, né? Porque o amarguinho com docinho combina, fica gostoso, né? E tal. E assim tu vai indo. O que acontece? Esse excesso de açúcar, ele tem dois efeitos. Primeiro, em primeiro momento, quando tu come esse açúcar, ele vai gerar dopamina, tá? Ele vai gerar lá no cérebro uma sensação muito boa. Só que é uma sensação de curto prazo, é uma coisa que tu sempre vai precisar de mais quantidade para continuar sentindo aquela mesma sensação. Então daí de um tempo tu come de novo, tu precisa de novo, né? Aí começa a sensação de estou me sentindo fraco, parece que a minha pressão baixa. Eu escuto muito isso. A minha pressão baixou e precisei ir lá comer um docinho. Né? Não, gente, isso é porque tu tá comendo glicose de rápida absorção, aí sobe o pico, desce o pico, sobe o pico, desce o pico, sobe dopamina, desce dopamina, e tu fica nesse looping eterno aí e sempre precisando de mais, tá? E isso com o tempo acaba também estressando o organismo e gerando ansiedade na gente. E gera até uma coisa meio assim, síndrome de abstinência, sabe? Às vezes eu vejo assim que quando o paciente ele não relata tudo que ele come, é muito engraçado, porque daí eu sempre brinco que eu sempre digo pro paciente, tu vai ter primeiro um plano de adaptação, porque é pra ver se tudo aquilo que tu me falou, se tem algumas coisas ali no meio que tu te esqueceu. E geralmente a pessoa esquece as beliscadas, as balas, as coisinhas, os biscoitinhos que ela come fora de hora. E isso aí acaba gerando esse looping eterno aí de me sentir bem porque eu comi algo doce, deu aquela liberação, depois baixou de novo, daí eu sinto a necessidade de comer de novo e assim vai. E isso vai aumentando a minha ansiedade cada vez mais. Uma porque é uma energia que fica ali que eu não gasto, né? Ela fica ali acumulada, e outra porque ela fica gerando essa reação química no cérebro, fazendo com que a gente precise cada vez mais consumir mais quantidades. E aí existe também a questão da cafeína. Lembra que eu falei, né? Comer a balinha com um cafezinho, nossa, que gostoso, gente. Eu adoro fazer isso também, tá? Sou gente como a gente, eu sempre brinco. Uma vez eu fui num curso, gente. Aí no fim do curso tinha uma mesa de docinhos. E aí, só que era um curso de empreendedorismo, tá? Ele não era de nutrição. E aí, teve algumas pessoas que viram a minha apresentação que eu era nutricionista. E aí uma pessoa chegou assim do meu lado e disse assim, mas que estranho nutricionista comendo doce. Eu disse, bom, né, gente como a gente, treinem como eu, como eu o resto da semana e um dia por semana vocês podem comer o docinho. Mas, gente, o que acontece? Excesso de cafeína, tá? A cafeína é um estimulante, tá? A gente tem cafeína no chamate, sabe? O chamate leão, desinchar. Tem vários agora com mate junto, né? Desses compostos, assim. A própria erva mate, café, né? Enfim, todos eles possuem cafeína. A cafeína é um estimulante natural. E ele é dose dependente. Quanto mais cafeína a gente toma, assim, pra mim, eu posso essa hora tomar chimarrão e dormir bem, porque eu, Gabriela, tomo muito chimarrão, tomo muito café, então, assim, pra mim isso é muito tranquilo, né? Desde de adolescente, enfim, eu tomava térmicas de chimarrão com a minha mãe, então eu estou muito habituada a tomar chimarrão, né? O Fábio, que estava ali no início da live conversando comigo, que foi meu colega paulista lá dos treinamentos, ele sempre achava muito gozado, né? Que eu tinha que levar chimarrão para as aulas, mas é porque eu sou muito habituada ao ganho dor de cabeça, enfim, eu sou bem dose dependente. E o que acontece? Mas o que acontece com a questão da cafeína? A cafeína, ela é um estimulante, como é que eu posso explicar para vocês? É um estimulante meio bruto.
Meio bruto em que sentido? Ah, olha só, bem bacana. Depois vamos conversar sobre isso, Elton. O que que acontece? A cafeína é um estimulante meio bruto. Por quê? Porque ele estimula, ele te dá muito estímulo, só que ele não te dá foco, né? Assim, tu acaba perdendo foco com a cafeína em excesso. Especialmente aquela galera que toma as cafeína em concentradas, né, para emagrecimento, que querem usar para queima calórica, enfim, acaba sendo um problema, porque ela toma aquilo antes do treino e ela fica tão estimulada por conta daquele boom de cafeína de uma hora só, que acaba fazendo com que ela não consiga focar no treino, no movimento do treino, na respiração, etc, etc. Então, tem que ter esse cuidado, tá? O Elton, ele colocou assim: meu metabolismo é acelerado e não consigo engordar. Muito chocolate, inclusive, me emagrece. Sim, porque o chocolate, principalmente chocolate meio amargo a amargo, quanto mais amargo ele for, mais ele vai ter cafeína também. Ele também possui cafeína, o cacau, né? Então, é uma questão que sim, ele pode interferir. Ó, e a Thaís já tá com ciúme, Elton. Quem me dera, né? Emagrecer comendo chocolate. Mas é possível sim, gente. Então, assim, cuidado um pouco com essa questão dos estimulantes, principalmente, então, que tem a questão da cafeína por conta disso. Porque eles acabam sendo... fatores que, para quem já tem a questão da ansiedade, pode gerar mais ansiedade ainda, porque tu tá ali super estimulado e muitas vezes não tem onde gastar, tu tá num apartamento, tu tá, enfim, então é uma coisa que tu tem que observar, principalmente se tu já tem essa natureza de ser uma pessoa mais ativa, né, que gosta de estar sempre fazendo alguma coisa. Bom, gente, o que a gente pode fazer então para reverter isso, para a gente ficar mais tranquilo, mais calmo? Bom, uma coisa que eu adoro mesmo ensinar para os meus coaches, adoro ensinar para os meus pacientes. Agora, assim, ó, tudo que eu tô falando para vocês é nata, tá? Enfim, seria pelo menos uma centena aí, né, por hora para vocês estarem falando, para vocês estarem recebendo essas informações de mim. Então, assim, uma coisa que eu adoro indicar para as pessoas é exercício de respiração. Por quê? Quando a gente presta atenção na nossa respiração, nós temos que focar no agora. A gente não tem como ficar pensando no futuro. E existe um exercício para isso, tá, gente? Um exercício que é muito simples. Você vai inspirar, você vai colocar ar para dentro dos pulmões e vai contar 1, 2, 3. Aí você vai dar uma pausa, vai contar 1, 2, 3, 4. E aí você expira devagar, contando 1, 2, 3, 4. Funciona assim, vamos fazer junto. Inspiro. Pauso, expiro. De novo. Pauso, expiro. Enquanto que você fica nesse momento pensando, prestando atenção em quantas vezes você tem que respirar, a sua atenção ela fica no agora, nas suas sensações de agora, no seu momento presente. E isso baixa muito o nosso nível de ansiedade. Indico, inclusive, para as pessoas fazerem esse exercício de puxar essa respiração pelo menos umas 3 a 5 vezes antes das refeições. Para quê? Para que a pessoa se concentre nela, no corpo dela, no que ela está sentindo no momento, para só então, depois, ela vir a se sentar na mesa para comer ou ir para o buffet se servir, etc, etc.
Por quê? Porque aí você tira um pouco essa mente do futuro, das coisas que você tem que fazer no futuro, e passa a prestar atenção no que você está vivendo no presente, no que você está sentindo agora, e aliviando um pouco a carga, né? Aliviando um pouco a carga, sentindo um pouco menos essa carga das questões, da pressão do trabalho, enfim, se concentrando em ti, na tua alimentação, naquilo que tu vai fazer nesse momento. E com isso, a probabilidade de tu ter um comer compulsivo se torna bem menor. Então é uma indicação muito, muito, muito bacana para você aí que muitas vezes chega devorando o prato. Faz primeiro esse exercício de respiração e depois me conta. Bom, gente, outras coisas que podem ajudar. Chás calmantes, tá? Que chás calmantes que eu indico, especialmente depois das 18 horas, né? Saímos do ambiente de trabalho, queremos relaxar um pouco mais. Gente, isso é outra coisa, viu? É bem legal, assim, eu gosto também de vez em quando tomar uma tacinha de vinho, tá tudo bem, adoro fazer isso também. Só que, gente, assim, ó, álcool, sempre a gente usar o álcool para relaxar, não, viu? Se a gente usa o álcool seguido aí para relaxar, a gente pode gerar problemas, pode gerar um alcoolismo e outra. O álcool, ele tem uma questão muito problemática com o sono, tá? Então, assim, o álcool, de vez em quando, você tomar uma tacinha de vinho, tudo bem. Agora, você tornar, assim, uma questão de toda hora você tá tomando aí uma garrafa de vinho toda noite, uma coisa assim, já não rola muito não, tá? Então, chás calmantes que são interessantes para que a gente tenha aí uma melhora, já começa a relaxar, diminuir a ansiedade e poder ter aí um sono melhor, tá? Um chá que muitas vezes as pessoas não sabem, mas que é bem interessante para a questão de melhorar, de deixar mais calmo, é a questão do chá de alface, das folhas de alface. Então, fazer um chazinho de alface pode ser muito, muito, muito interessante quando o assunto for melhorar sono, acalmar, enfim, ficar menos ansioso antes de dormir, tá? Outro chá que é bem interessante também que a gente pode usar depois das 18 horas é o chá das folhas do maracujá, que ele se mostra mais potente do que se a gente tomar o suco de maracujá, por exemplo, tá? Então pode ser um chá bem interessante para se usar depois das 18 horas, quando então muitas vezes a gente já terminou o trabalho, enfim, e quer começar a relaxar para dormir melhor. Que mais? Aí então também temos também o chá de melissa, tá, gente? Chá de melissa, até foi o Dr. Henrico que me falou que ele viu artigos publicados em relação a isso, que o chá de melissa, se você consumir uma xícara de chá de melissa todas as noites, depois de 15 dias ele tem a mesma ação de combater a ansiedade, ou seja, uma ação ansiolítica igual a fluoxetina. Então, gente, é uma coisa bem legal, bem barato. A gente pode aí plantar aí um pezinho de melissa e depois ir cultivando ele, usando ele, né? É um chá fácil também da gente encontrar no supermercado, então muito tranquilo e gostosinho de tomar também. Então você pode fazer aí e consumir todas as noites uma xicrinha de chá aí de melissa, que pode ser bem interessante para diminuir a sua ansiedade, tá bom? Ai, que bacana, quanta gente legal entrando aí. Chá de alface, nunca tinha cogitado fazer, viu? Ó, vivendo e aprendendo com a Gabriela. Muito bem, gente. Bom, suplementos que auxiliam também nessa questão com a ansiedade, tá, gente? Existem alguns suplementos, alguns que são mais de nutrientes, outros que são mais de extratos de plantas, às vezes de combinação de extratos de plantas, tá? Então, assim, em farmácias de manipulação magistrais, eles fazem essas combinações também. Então, é bem tranquilo de encontrar aqui na região, vocês encontram com muita facilidade, tá?
chá de saquinho tem o mesmo efeito? Tem, Júlio, tem o mesmo efeito, tá? Claro que o chá de saquinho tem a única questão, assim, que às vezes podem vir que tem na nossa legislação lá que pode ter tantas patinhas de mosca, de não sei o que. Tem só essa questão que a gente, de vez em quando, assim, a gente tem que, se a gente não consegue cultivar a planta, a gente tem que esquecer, né, essa parte e rezar para que dê tudo certo, né? Mas no mais, assim, é bem tranquilo usar o chá de saquinho se tu não tiver, porque assim, ó, se tu comprar a mudinha amanhã, ela vai demorar um tempo até que ela cresça, que tu possa começar a podar ela, tirar os galinhos para fazer chá. Então, até lá tu tem que usar o chá de saquinho, tá? Bom, então alguns suplementos que a gente pode usar, tá? Um deles, que assim, ó, eu acho que quase tinha que, sei lá, encontrar um meio de colocar na água, sei lá, é o magnésio, tá, gente? Magnésio é, assim, eu acho que é a nova pomada Santo Antônio, né? Magnésio, gente, é bom pra muita coisa, pesquisem, porque assim, ó, é muito, muito, muito bom, assim, para essas questões todas de memória, de melhorar a questão da ansiedade, fixação de cálcio, diminuição de queimbras, ou seja, inúmeras coisas em que o magnésio é interessante, principalmente o dilamato ou o quelado, né, que tem uma absorção melhor. Então, procurem, se vocês têm aí a questão de ter a Nutri ou de pelo menos ter um farmacêutico, né, de confiança que você pode trocar uma ideia em relação a isso, ou o seu próprio médico, né, mas que nesse momento às vezes a gente não quer muito ficar saindo se expondo, mas que é interessante, tá? Outra questão, existem dois que são fitoterápicos, que são de extratos de ervas. Um é o Relora, que é a combinação do Philodendron amurense e da Magnolia officinalis, tá? O Relora, ele atua no hormônio cortisol, então ele baixa os níveis de cortisol, então ele é muito bom a gente tomar ele à noite também para ter uma noite de sono boa, consequentemente diminuindo o estresse, tá? E a valeriana, né, que é o extrato de valeriana officinalis, que melhora o sono também. Gente, melhorando o sono, a nossa ansiedade diminui muito. Então, se você tem um sono que no outro dia você acorda muito cansado, você precisa aí verificar aí o que está acontecendo, como é que está essa sua higiene do sono, que provavelmente ela não está boa. E na linha de alimentos, apesar que assim, ó, esses compostos que eu vou falar, também existem suplementos, tá? Mas nós, como nutricionistas, eu como nutricionista, né, minha graduação é em nutrição, apesar das minhas formações todas em comportamento, a gente sempre tem como prioridade a questão do alimento, né? Sempre. Daí depois a gente passa a suplementação. Então, assim, fontes de triptofano. O triptofano, gente, é um aminoácido, é um nutriente, tá? Que ele tem uma ação no nosso cérebro, lá na formação de serotonina, no hormônio do bem-estar, e também para a questão de melatonina à noite, tá? Para melhorar o sono. Então, nós precisamos consumir triptofano. Onde existe triptofano? Carne, leite e ovos, né? Fontes de proteína animal, mas também aveia, chocolate amargo, banana. Então, assim, se a gente tem uma alimentação adequada, então essa história, existe até uma lenda, pelo menos aqui no interior tem uma lenda, né, assim, que não pode comer banana de noite porque dá congestão, que é nada, filho, vai ser muito bom, vai uma fonte de triptofano aí, vai dormir bem, antes disso. Outro componente importante que a gente precisa, porque atua muito em sistema nervoso central, principalmente mulheres que têm muita TPM, também é muito importante consumir, tá? Porque atua também melhorando essa questão nervosa, é o complexo B, tá? Então, complexo B, onde é que a gente tem complexo B? Cereais integrais, tá? Levedo de cerveja só não tem vitamina B12, gente.
Mas se a gente comer uma colherinha de chá de levedo de cerveja por dia, nós estamos consumindo toda a quantidade de complexo B que a gente precisa, menos a B12, né? Mas assim, os outros, B1, B2, B5, enfim, a gente vai estar consumindo todas em uma colherinha de chá, 5 gramas de levedo de cerveja por dia. Então, assim, é muito fácil de atingir, tá? Oleaginosas também são ricas em complexo B e abacate, tá? Então, são várias fontes aí de cereais integrais que possuem complexo B, mas também, então, o levedo de cerveja, oleaginosas e o abacate. E por fim, para terminar aí nossa lista de alimentos que previnem, que ajudam aí a tratar a ansiedade, tem também o ômega 3, gente, que tem as cápsulas de óleo de peixe, que a gente tem que olhar quanto que tem de EPA e DHA, tá? Que são as frações do óleo de peixe do ômega 3, né? Porque assim, o que acontece? Tem muito ômega 3 barato no mercado, mas que tu tem que tomar ali zilhões de cápsulas para chegar naquela quantidade mínima de ômega 3, que é 1 grama que a gente precisa ter para ter um mínimo de boa saúde, né, em relação aos efeitos protetores do ômega 3. E que, enfim, tem muito suplemento aí que não tem essa quantidade mínima. Então, não adianta a gente querer aí usar esse tipo de suplemento se eles não estão na quantidade adequada. Ah, Gabriela, não quero usar suplemento. Bom, não tem problema. Come linhaça, come chia, usa o óleo de linhaça, o óleo de chia, óleo de gergelim, né? Come nozes, come gema de ovo, come peixes, né? Sardinha, atum, cavala, tilápia, salmão, enfim. Consuma aí alimentos que são ricos em ômega 3 também, né? Porque antes de existir os suplementos, as pessoas aí tinham concentrações boas de ômega 3 e tinham de forma natural, né, pessoal? Então, assim, além disso tudo, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso amanhã, na nossa live de amanhã. Então, chame os amiguinhos para a live de amanhã, que vai ser sobre imunidade, mas já pincelando um pouquinho. Tudo isso também é muito importante se nós temos uma flora intestinal boa, tá? Por quê? Porque lá na nossa flora intestinal é que a gente produz aí boa parte da nossa serotonina, do nosso hormônio do bem-estar. E quem alimenta a nossa... Daí, assim, é tudo muito interligado, né? A gente come cereais integrais para ter a vitamina do complexo B, só que as fibras dos cereais integrais alimentam lá a nossa flora intestinal. Ou seja, tudo é muito interligado, tá, gente? Então, por isso da importância de consumir alimentos dos mais variados, os mais naturais possível, né? Desembalar menos, descascar mais, ter mais esse contato, inclusive com produtores locais, etc, etc. Porque tudo isso acaba favorecendo aí a nossa saúde. Gente, assim, ó, amanhã estarei liberando materiais, tá? Referentes a esta semana de lives aí de alimentação, tá? Então, se você quer ter acesso a esses materiais, tá? Ou seja, o resumo desta aula de hoje, mais um material de amanhã e mais um outro material de sexta-feira. Eu quero que você me mande ou um WhatsApp, para quem já está no meu WhatsApp, ou me mande aí um direct aqui no meu Instagram, para que então a gente se converse e se combine e eu te envie esses materiais, certo? Porque são materiais bem legais, bem importantes, envolvendo aí nutrição, envolvendo esse resumo de hoje, porque quem não pegou aí desde o início aí precisa ter esse resumo. Então, para que você tenha aí uma semana muito boa, um aproveitamento muito bom dessa semana de estudos em relação à alimentação, aí para nossa proteção, certo, gente? Então, alguma pergunta, pessoal, em relação a esses nossos conteúdos? Obrigada, Ângela, por achar que esse conteúdo aí é muito bom, fico muito feliz. Eu preparei ele com muito carinho. O pessoal que chegou agora, só relembrando que quem quiser ter o resumo da aula de hoje, por favor, me mande aí um direct depois ou me mande um contatinho pelo WhatsApp
para que eu te envie aí um resumo disso aí tudo, tá bom? Alguma dúvida, gente, em relação à alimentação, ansiedade, manejo da ansiedade? O que mais que a gente pode... Alguma dúvida que vocês tenham em relação a isso? Alguma coisa que a gente possa conversar ainda? Gente, muito obrigada pela interação, viu? Fico muito feliz, porque isso que é importante, a gente interagir mesmo, porque eu tô aqui, parece que eu tô falando sozinha pras paredes, mas não, tem um monte de gente aí vendo e é importante que vocês interajam aí comigo. Bom, gente, então... Gente, já passou 45 minutos aqui que nós estamos conversando. Eu vou encerrar, então, essa live, ela vai ficar 24 horas no ar. Chame os amiguinhos, compartilhe essa live com quem você considera que precisa ter esse conhecimento, que é muito importante, tá? E, ai, Júlio, muito obrigada, fico muito feliz que você também gostou da live. Convide as pessoas, tá, para amanhã, porque amanhã nós vamos falar de imunidade, que também é outro assunto muito importante, porque a gente até pode estar aí muito tranquilo em relação ao Covid, mas assim, vai chegar o inverno, aumenta mais, né, as ites normais da gente, então nós precisamos agora reforçar a nossa imunidade, né? Vai deixar todo mundo com vontade de um chimas. Ai, pois é, né, gente? Eu adoro um chimas. E quem sabe, né, depois disso tudo aí a gente faz uma baita roda de chimarrão aí, todo mundo, para poder continuar conversando presencialmente, né? Bom, então assim, ó, convide as pessoas, essa live vai ficar 24 horas para você poder compartilhar ela com várias pessoas que você considera que precisam ter esse conteúdo, tá? Como eu falei, se você quiser o resumo, eu vou passar o resumo para quem me chamar no direct, tá? Dizendo, ó, eu quero o resumo para mim guardar esse resumo, que é muito importante para mim. E amanhã, às 8 horas, teremos live falando sobre nutrição e imunidade. Então, convide todas as pessoas que você considera que precisa aí ver aí, que estão sempre aí furungando, aí sempre lá com o nariz correndo, sempre lá com gripe, com isso, com aquilo, que elas precisam ver essa live de amanhã, certo? Então, boa noite para vocês, ótimo descanso. Se você já conseguir colocar alguma coisa em prática, tira uma foto, me marca, me manda, porque vai ser muito legal ter esse conteúdo aí compartilhado. Um abraço, boa noite para vocês.